Então, olá, estamos aqui começando a segunda parte, né, da gravação, né, desta aula. E aqui nós estamos entrando no capítulo 9 do Atenazi. E aí ele começa com um mapa, né, de Atenas. Olá de novo, David. Então a gente está começando o capítulo 9. O título do capítulo é Repanegiris. Repanegiris significa assim, alguma coisa como a reunião de todos. Né, tem assim esse adjetivo aqui pan funcionando como um radical prefixo, né? E aí temos um mapa de Atenas, né, onde você pode ver aqui a Carnas, que é um dos demos que é importante na história, né, de Atenas, e também é o título, né, de uma das comédias de Aristófanes, né, Acarnenses. E aqui tem o mapa aqui dos muros da cidade, né? Aqui os portões, né, duplos, e aqui, né, apontando para a academia, né, foi uma escola de filosofia, né, que foi fundada, né, em Atenas, ao redor, né, de um templo, né, dedicado a um herói chamado Academos. E aqui também aponta para Eleusis, que era também uma região de uma cidade onde tinha, né, que era um importante centro religioso, né? Aí você vê aqui o Aerópago, que era uma colina onde se reunia uma assembleia. E aqui temos a Acrópole, né, que é a cidade alta, a parte da cidade onde tinham vários templos, onde tinha o Parthenon, o Templo das Virgens e de Atena, né? E Propileu, que era um caminho cheio de colunas, era um colunata, né? Tem aqui a Pínix, que também é uma colina onde se reunia, né, assim, uma assembleia, um aqueduto de Pisístratos, o teatro de Dioniso, né? E aqui nesse quadrado aqui, acho que é o templo de Zeus Olimpiano. Aí aqui tinha os muros que levavam, né, esse muro aqui levava para o Falerum, que era o porto antigo de Atenas, e esse outro muro aqui levava para o Pireu, que era o porto novo, né, em relação ao Falero, né, de Atenas. Aí aqui tem a legenda High Athena, que é Atenas, né, basicamente. E aí, na outra página, a gente tem uma reprodução de uma imagem de Atena que existiu de realmente, mas se perdeu aí. Deve ter sido saqueada, né? Mas ela era ela historicamente ela foi descrita e ela foi reproduzida, né? Por de em, outras estátuas, né? Essa aqui, então, é uma representação dela, né? Ela com a lança, o escudo, com a armadura e com a Nike na mão, né? A deusa da vitória, né? Na mão. Aí diz assim a legenda: Horossi teneikona tes Atenas enoplio uses kainiken teidexiai feruces. Que aí significa eles veem a imagem ou ícone, né, a imagem, né, de Atena estando armada e carregando a Nike ou Nice, né, na mão direita, né,
ou em outras formas também pode ser a vitória, né? A vitória. Niken, Nike é a vitória, né? Então essa é uma divindade, né? Também ela alada, ela é uma divindade alada, né? O, ela vocês têm assim na cultura pop, né? Temos algumas referências, por exemplo, ó, vocês têm a marca de produtos esportivos Nike, vocês conhecem? Sim. Sim, aí ela faz referência nessa a essa imagem, essa divindade, né, que é a Lada, que é a Vitória, né? E no começo, né, da aula eu estava falando sobre a animação japonesa, Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, né? E lá tem a personagem, né, que é a Saori Kido, que seria a reencarnação da deusa Atena, né? Aí ela tem uma espécie de arma, né, um báculo, né, uma espécie de cajado com um topo que parece assim asas, né, como se fosse um ícone, né, que parece umas asas e lembra muito o símbolo da República e dos rebeldes na série de filmes Star Wars. Não sei se vocês já perceberam isso. Vocês já viram? É porque eu não tenho aqui o símbolo, mas já viram já a imagem da. Porque que ele aparece nos capacetes dos pilotos de X-Wings. Não sei se eu estou falando, não, fazendo referências aqui da cultura pop, mas não sei se vocês estão pegando, né? Então aqui aparece dois particípios ativos, né? Uces e feruces, só que eles são femininos. Vocês nesse capítulo vai se falar sobre particípios ativos. Aqui uces é do verbo eimi, né? Então que é estando, né? Estando, né? A enoplio é armada, né? Armada, né? E é, implica que ela está armada com a lança e com o escudo. Quando diz assim enoplio, tem os hoplitas, né? Eram guerreiros que usavam, né, lança e escudo, né? Não sei se vocês já viram referências a eles. Aí aqui temos aqui o vocabulário agete, venha, vamos, né? Anabaino, eu subo, né? Aí ele pode ser acompanhado de epi, né? Para cima de alguma coisa mais acusativo, né? Aí panerkomai, formado de epi, aná, erkomai, eu volto, eu retorno a estio, estio, eu como, camno, eu estou cansado, eu estou doente, pino, eu bebo, substantivos, rearisterá, tesaristerás, a mão, a esquerda, a mão esquerda, ré, dexiá, tes dexiá, a direita, a mão direita, ré, teos, tes teu, aí aqui é a deusa. Também tem a Thea, mas aqui é usando o mesmo substantivo da segunda declinação, só que com usando o artigo feminino. Então não se confundir, não é a deusa que você vai traduzir, mas vai parecer que o substantivo é masculino, mas se você prestar atenção ao artigo, você vai ver que ele é feminino. Aí, Tohieron, Tuhieru é o templo, né, um santuário, né? Você pode botar assim uma coisa assim como santuário, né?
templo, santuário, dá para dizer também. Aí, roquíndinos, turquindino é o perigo. Aí, cálistos, adjetivos cálistos, cálister, cáliston é o superlativo do kalos. Kalos, calé, calon. Então é belíssimo, muito belo, né? A preposições aqui nós temos de a mais genitivo através da de, epi mais dativo em mais acusativo contra para cima, né? E apareceu também pote. Deixa eu destacar aqui porque eu estava destacando aqui as palavras, né? E aqui não está destacado. Deixa eu só destacar as palavras em grego. Dia, epi. Aí aqui pote. Pote, aqui ele está no meio das preposições, mas eu acho que daria para chamar de advérbio. Pote não aparece aqui no. Não sei porque ele botou aqui. Não aparece aqui no vocabulário. Pote. Não sei se aparecia no na segunda edição. Deixa eu ver aqui na primeira edição. Eu tenho a primeira edição. Aparece na primeira edição. E está separado aqui como um advérbio. Advérbio. Aí aqui o. Deixa eu ver se eu. Vou diminuir um pouquinho essa imagem aqui. Pronto. Aí aqui tem uns nomes substantivos próprios. É Atena, tes Atenas, te Atenae. Aí aqui ele deu, né, a declinação do substantivo Atena, né, que é a Atena, né, Atena, filha de Zeus, né, é Atena, tes Atenas, te Atenae, Tena, Atenan, tá, o Atena, né, Atena, filha de Zeus. Aí, Renike, tes Nikes, Nike, ou Nice, você pode chamar ela aqui de Nike ou de Nice, também aparece, né, Nice. Se você conhecer alguém chamado alguma coisa Nice, o nome é derivado de Nice, né? Tipo Cleonice, alguma outra aí. Cleonice eu lembrei de cabeça, mas vocês lembram de algum outro? Cleonice, Ionice. Ionice? Ionice. Eunice. Como é? Eunice. Eunice, isso. Eunice é clássico, né? É boa vitória ainda. Isso, exatamente. E Cleonice seria Vitória Gloriosa. É. Aí aqui. Ou famosa, uma coisa assim. Aí aqui repartenos, tesparteno, seria a virgem, né? A deusa Atena. A Atena é uma virgem porque ela não casa, ela é uma das deusas que não casa. Muitas das deusas na mitologia grega, elas casam, elas têm casamentos, mesmo que elas não sejam fiéis no casamento. Tipo, Afrodite. Afrodite se casa com
Hefesto, mas acaba traindo ele com Ares, né? E você tem, por exemplo, em outros casamentos, como o de Perséfone e Hades, né? E ou, por exemplo, ou os vários e Zeus acaba tendo uniões e tendo filhos com várias deusas, mas ele se casa mesmo com Hera. Aí aqui também tem o nome de um personagem, né, um escultor ateniense famoso chamado é, Feidias, né, Tu Feidio, que a gente traduz para o português como Fídias. E ele foi quem fez aquela estátua ali originalmente. Ele que teria feito essa estátua aqui. Essa estátua aqui ficava na Acrópole, no Partenon. Mas, como eu disse, ela deve ter sido saqueada e se perdeu, e a gente só conhece ela por reproduções. Tudo bem? Aí é que. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho essa letra aqui, para ficar mais fácil de ler. Aí Quem pode ler pra gente em voz alta aqui? Ninguém tá podendo ler agora? Então deixa eu ler. Posso começar, professor? Posso começar. Pode? Por favor, Igor. Outus on pareumenoi afficinontai, eisten agora, ide tosultos estin homilos, hoste molis procorusti, prosten acropolin, telos detoi Dicaiópolis de telos detoi Dicaiópolide, epômenoi, eis stoan tina afficinontai, kai katitsomenoi theontai tus anthropos speudontas kai vontas kai to toribon poiontas. Sim, aí você leu do seu PDF, não foi? Ou você tem impresso no papel? Isso é do impresso da terceira edição. Isso. Não, porque eu estava vendo aqui que tinha umas palavras aqui diferentes aqui, talvez porque ele se baseou, o texto esteja baseado na segunda edição, aí tinham umas palavras diferentes. Tinha de Caiopolidei em vez de Caiopolide, que seria o dativo de Caiópolis, né? Aí você poderia Sim. reler novamente para eu ver se tinha alguma outra palavra que estivesse divergindo? Posso sim. Outus on poreumenoi afficinontai, esten agora, ide tos outros estin homilos hoste molis procorusi, prosten acropolin, telos detoi Dicaiópolide, epômenoi eis stoan tina afficinontai, kai katitsomenoi theontai tous anthropos speudontas kai vultas kai torin
Turibon Puyuntas. Isso. Aí aqui ele deu Homilos como a multidão, Stoan como pórtico ou colunata, Thoribon como barulho, alvoroço, e aí a gente for ler aqui, né? Ele vai usar, aqui vai aparecer vários particípios ativos, né? Particípios presentes ativos em seguida. Mas vamos aqui. Mas ele começa assim: Rutos poreu homenoi aficnunta esten agora. Então, Rutos é dessa maneira, ou assim, então, poreu homenoi, aqui é um particípio presente médio, né? Viajando, né? Dessa maneira, então, viajando, a Ficnuntai, eles chegam, a Ficnuntai, né? Eles chegam esten agora, na ágora, ou no mercado, né? EQD, aí lá, né? Tossutos estin homilos, tanta é a multidão, hoste molis proscorusi, prosten acropolim, que com dificuldade, né, eles avançam, né, para a Acrópole, né, em direção à Acrópole, né. Tanta é tão grande, tanta é a multidão que com dificuldade eles avançam para a Acrópole, né. Moles aqui é com dificuldade. O roster é uma conjunção que dá a ideia de consequência, né. Então, tossutos, ele vai um pouco com o roster, né? Então é tanto que, tão grande que, né? Tossutos roster, é como se fosse um par, um contraponto. Então, tanta é a multidão que é um tanto que aí que eles com dificuldade, né, avançam para a Acrópole, né? Moles, né, proscorusi, prosten Acrópole, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Procorussem, né? Avançam para a Acrópole. Telos de, e no final, né, finalmente, Toia de Caiopólide, Repômenoi, Estoantina, Aficnuntai. Então, eles, finalmente, né, seguindo, né, Repômenoi, aqui é um outro particípio presente médio, né? Então, Repômenoi é seguindo, né? O Diceópolis, né? Toi de Caiopólide, Estoan, Tina, em um certo pórtico, uma certa colunata, né? Eles, a Ficnuntai, eles chegam, né? Kaikatizomenoi, e sentando, né? Teontai, tus antropos, Teontai, eles observam, né? Eles assistem, né? Tus antropos, as pessoas, os homens, né? Speudontas, se apressando, né? Aqui também está um particípio só presente, só que aqui é ativo. Ele não é o que nem katizomenoi e nem que nem poreuomenoi, porque o poreuomenoi e o katizomenoi, eles têm esse prefixo men, mi, y, ni, né? Esse aqui, ó, men, né? Men. Então isso aqui marca, né, a voz média, né? Menoi, né, marca, né, que seria eles, né, na voz média, né? Aqui, então aqui seria viajando, né? E aqui seria sentando, né? E aqui repômenoi seria seguindo, né? Aí aqui speudontas é um particípio presente ativo. Então ele vai ter esse radical, esse sufixo ont. Então vai aparecer aqui speudontas, boontas, né, poiuntas.
Então aqui é speudontas, ele é um verbo speudo, que ele não tem contração. Aqui é boal, que ele é um verbo contrato em alfa. É por isso que aparece um ômega aqui, né? E poiuntas é poiel, um verbo contrato em y. Por isso que aparece um ômicron y aqui, poiuntas. Tudo bem? Mas se você fosse fazer a análise sintática, né, morfossintática, né, esses três particípios, você diria particípio, presente, ativo, acusativo, masculino, plural. A única diferença é que esse aqui não é contrato, esse aqui é contrato em alfa e esse aqui é contrato em y. Então aqui tem um ômicron, aqui aparece um ômega e aqui aparece um ômicron y, porque aqui tá o alfa e o ômicron estão se contraindo em ômega, e aqui o ômicron com o ômicron está se contraindo em ômicron y. Então tá aqui, né, eles assistem, eles observam as pessoas, os homens se apressando e gritando e fazendo barulho. Thoribon poiuntai. Fazendo alvoroço, fazendo barulho. Deu para entender esse parágrafo? Sim, eles param num pórtico, numa colunata. Era uma colunata, era basicamente uma série de colunas que sustentavam um teto, né? Vocês estão entendendo o que era a colunata? Servia para a pessoa ter um abrigo temporário. Pessoa, vocês estão entendendo? Imagina uma marquise, só que a função, né, de uma marquise. Dava uma sombra, e uma proteção contra a chuva. Tá dando para entender ou não? Ah, sim, professor. E aí chamar de estoa. Ah, sim. De onde vem os estoicos também, né? Isso, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Estoicos. Deixa eu ver aqui. Relativo ao estoicismo. Aqui, adepto ao estoicismo. Aquele que é rígido, firme nos seus princípios. Aquele que está resignado diante do sofrimento e do infortúnio. Do grego stoikos. Agora, stoikos. Sim, mas ele é especificamente porque os estoicos eles se reuniam em um pórtico específico chamado Pórtico Pintado, ou Stoa Poikile. Eles tinham, né, um líder chamado Zenão de Sítio. Tudo bem? Certinho. Aqui, deixa eu... Pórtico. Pórtico. Deixa eu ver aqui. Pórtico.
Eu tô vendo várias. Existe umas coisas modernas, uma ferramenta elétrica que é parecido, mas não é o que eu queria. E também tem assim nas entradas de algumas cidades, né, do sul do país tem também com um engramado, mas é bem pequenininho, é só uma entrada. O Tem uma imagem aqui que eu poderia mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui na Wikipédia. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Hum. Eita. Vocês estão conseguindo ver? É um pórtico em Roma, do Panteão. Sim, sim, vocês viram. Aí deixa eu voltar lá para o texto. Então dá dando para entender, né? O que era, né? Era um abrigo, né? Deixa eu botar aqui. Ó. Aí aqui continuando, né? Aí o segundo parágrafo. Pronto, acho que aqui dá dando para ler. Mano. Aí quem pode ler aqui o segundo parágrafo para mim? E eu tenho que conferir se o texto está batendo com o da terceira edição, porque eu estou tentando aqui adaptar aqui esse aqui, mas muitas coisas ainda estão baseadas na segunda edição, aí por isso pode ter uma divergência. Quem pode ler, gente? Ninguém? Então eu vou ler. Posso continuar, professor? Pode, por favor. Posso continuar. Hede, Não, é Éder. Ede de mala peinosin, hoi paides. Ode Filipos alantopolen, Isso, orai, Alatopolen. É o salsicheiro. Não, olá de... não é isso mesmo. É isso mesmo. Ode Filipos alantopolen, orai diaton homilon De atu. diatu homilo Não, Romilo, homilu Romilo, orai diatu homilo otizomenon kaita onia bonta ton on patera kale kai ho papa phile fesin idu alantopoles pros corei aruque eteles citon honestai malagar peinomen o de Caiópolis ton alantopole kalei kai citon honeitai autos on en tei stoi catizontai alantas estiontes kai oinon pinontes Pinontes ou pinontes Pinontes? Pinontes. pinontes Pinontes.
Aí aqui, no vocabulário complementar, ele deu peinossi, estão com fome, deu também alantopólen, como o salsicheiro, né? Literalmente, a gente costuma. Normal, isso aqui é retirado de uma comédia de Aristófanes, né? Aí onde aparece o salsicheiro. Aí normalmente ele é chamado na peça de teatro, né, de salsicheiro, mas aqui literalmente, né, é o vendedor de salsichas, né? Porque alanto seria, né, salsicha e pólen, né, seria vendedor, né? É o vendedor de salsicha, né? Mas como naquela época normalmente você tinha que produzir e vender, né? O Não tinha assim essa divisória, né, entre vendedor, produtor, né? Vocês estão entendendo? Aí aqui ele dá também otizomenon, que é um partícipio, né, presente ativo, né? Seria chocando-se, esbarrando, né? O, ou até assim empurrando, né? Aí é que porque ele vai direto, né? Ele vai atravessando, né? Aí a ideia aqui tem muito a ver com ir direto, né? Aí taônia, que é as mercadorias, né? Honestai, que é comprar. Aí você vê o radical é semelhante, não? Então as mercadorias é aquilo que você compra, né? As compras são as mercadorias. Vocês estão entendendo? Pode ser as mercadorias ou daria também, tipo. Não daria muito bem para dizer assim as suas compras, porque ele tá que ele tá vendendo, né? Então tem que ser a mercadoria, né? Assim, o seu que ele está vendendo. Ainda não viraram compras. Quando outra pessoa comprar, vai virar as compras. Mas para ele são as mercadorias, para o salsicheiro. Tudo bem? Alantas são as salsichas. Então o texto fica assim: os filhos, as crianças, né? Edemala peinossi, né? Roipaides. Roipaides são os filhos, né? As crianças. Eder, já, né? Peinossim, mala, né? Já estão com muita fome, né? As crianças, né? Os filhos já estão com muita fome. Rode Filipos e o Felipe, né? Alantopolen Horai, ele vê, né, Horai, Alantopolen, né, um salsicheiro, um vendedor de salsichas, Diatu Romilo, através da multidão, Otizômeno, né, chocando-se através da multidão, esbarrando através da multidão, empurrando através da multidão, Caetaônia Boonta. Boonta e gritando, né, Taônia, né, as mercadorias, as suas mercadorias. Então ele tá, você pode dizer também, anunciando, né, as suas mercadorias, né? Tonum, patera, calei. Então ele chama, né, calei, ton patera, né, o pai, o seu pai, né? O Felipe, aqui o sujeito é o Felipe. Cai, ó papa filha, ó pai querido, né? Papai querido, Fecim, ele diz, né? Veja,
Alantopoles proscorei, um vendedor de salsicha, né, se aproxima, né? Aruketele siton honestai. Aruk, acaso não queres comprar alimento, né? Aruketeles, acaso não queres siton alimento honestai, comprar? Malagar peinomen, pois nós estamos com muita fome, né? Peinomen, estamos com muita fome, né? Mala é muita, né? Roum de Caiópolis e então o Diceópolis, ton alantopolen calei. O Diceópolis então chama o vendedor de salsichas, o salsicheiro, né? Caiciton oneitai, e compra alimento, né? Caiciton oneitai, compra citon alimento, né? Oneitai, compra. Rutosum entaistoai catizontai. Aí, dessa maneira, então, né, no pórtico, né, na colunata, né, é, eles sentam, né, a catizontai sentam, né, entaistoai, na colunata, no pórtico, né, alantas, né, salsichas, estiontes, comendo, kai oinon pinontes, e vinho bebendo, né? Então eles sentam, né, lá na colunata e comendo, né, salsichas e bebendo vinho. Aí não explica de onde que veio o vinho, né? O Diceópolis é para ter trazido, né, o vinho junto com ele, porque não se falou em vinho, né? Tudo bem? Falou-se assim, tipo, a festa é de Dioniso, Dioniso nos dá, protege, né, as vinhas, né? Ele é o deus do vinho também, é o deus do teatro, do êxtase, né? Aí, continuando aqui. Então, aqui apareceu alguns particípios presentes ativos, né? Aqui já a gente tinha visto ali, né? No acusativo, né? Que a gente está vendo no nominativo. Eles vão seguir a terceira declinação no masculino, né? Então, estiontes, tem esse aqui, né? Tá no nominativo plural, né? Masculino. Pinontes também, aqui masculino, nominativo acusativo plural, né? Então, comendo, bebendo, né? É como se fosse assim os comedores e bebedores. Vocês estão entendendo como é que funciona o particípio? A gente normalmente traduz assim comendo e bebendo, mas poderia, se você preferir entender de uma outra forma, você pode entender também assim como comedores e bebedores, porque ele funciona também como se fosse um adjetivo ou um substantivo, né? Apesar de ser uma forma verbal. E é por isso que ele é chamado de participo, porque ele participa de duas classes, né? Verbo, adjetivo, verbo, substantivo, uma forma assim, né? Aí, às vezes até funciona um pouco como um advérbio. Aí aqui, continuando aqui, tem esses... Quem é que estava lendo mesmo, hein? Era o Igor, era? Isso, Pode ler esse trechinho também, Igor? posso sim. Meta de to deipnon o Dicaiópolis. Agete fesin. Aru boleste epiten acropolin anabainei kaita iera teastai. Isso. Aí aqui, né, apareceu, né,
esse metá mais acusativo, né? Metá mais acusativo, né? Metá, ele pode significar algumas coisas diferentes, né? Como preposição. Aqui ele significa depois, né? Mais o acusativo. Então, ele diz assim, metá de tondeipnon, depois do jantar, né? Da refeição, rodicaiópolis, agete, vamos, né? Fecim, diz, né? Aru, Aru buleste, não, acaso não quereis, né? Epitenacrópole na Labainei, subir, né, na Acrópole, né, e Caetahierá, né, e os templos, os santuários, né, teastai, né, e observar, né, os templos, né, os santuários. Aí, deixa eu ver aqui. Esse aqui parágrafo fica um pouquinho grande. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se ele deveria estar junto ou separado. Deixa eu ver aqui. Acho que é porque ele. Deveria estar separado. Deixa eu ver. Pronto. Teasta. A gente parou em Teasta, né? Isso aqui eu acho que mudou bastante da outra edição, porque ele não dava esse vocabulário complementar aqui de metá, não. O, isso aqui tudo era junto. Mas aqui, continuando aqui Continuando aqui. Você pode ler aqui esse trecho aqui? Para você aí deve estar tudo junto. Isso. Tem 2 parágrafos juntos. Isso. Você pode ler aí Uhum. a outra parte? Homen papos malakanei kai uk etelei. Anabainei oide aloi leipulsin auton entoi stoa. Katizomenon kai dia tu omilu otizomenoi epitei. Acrópolin anabainosin. Isso, né? Aí aqui ficou assim, né? O avô Romen Papos, né? O avô Malakamnei, né? Está muito cansado. Kai uketele anabainei. E não quer subir. Roidealoi leipusi e os outros, né? Deixam, né? Auton entei stoai scatizomenon. E os outros, né, deixam ele, né, o deixam, né, no pórtico, né, na colunata, né, sentado, e caidia tu romilo, catizomenon aqui seria, teria que traduzir como sentado, né, catizomenon. Daria para dizer sentando, né, também. Sentando, né, mas fica um pouco melhor sentado. Mas você pode dizer sentando, né? O deixam sentando, né, na colunata, né, no pórtico. E caidia tu romilo otizomenoi, e empurrando através da multidão, né? Otizomenoi, aqui está no plural, né, nominativo plural, né, eles, né, empurrando através da multidão, dia tu romilo,
Epiten Acrópole Anabainos, né? Sobem, né, na Acrópole, né? Anabainos, eles sobem, né? Epiten Acrópole, né? Na Acrópole, que é a cidade alta, né? Onde está os templos, né? Aí tem um outro parágrafo aqui, deixa eu diminuir um pouco ele. A fonte está um pouco grande. Aí aqui. Aí aqui nesse outro parágrafo tinha um vocabuláriozinho complementar, né? Deixa eu. Aí tá propilaia, é os portões de entrada, né? Propilaia, tá propilaia, que os portões de entrada. Aí tá, tem diaperosse, atravessam, diaperosse de diaperao, que seria, né, de um contrato em alfa, né? Enantion, que é em frente, né? Aí teneicona, que é a estátua, a imagem, né? Imagem, a estátua, a imagem, né? Usa, né? Sendo, estando, né? Enoplion, toda armada, né? Enoplion, armada completamente. Enoplion. Dori, que é a lança. Ressecados, assim. Aqui a gente tinha visto como descansam, alguma coisa assim, mas aqui ficam quietos, né? Poro, aí adiante, né? Aí você pode ler o parágrafo agora? Epeide eis acrenten acropolin afficinontai caeta propulaia diaperosin. Totes parthenon hieron porosin enantion caeten tes Atenes eicona. Eicona. Não, acho que é Icona Eicona mesmo. mesmo, Icona. Eicona. Megiston usan enoplion kai toru dexiae ferosan olin on pronon esikasosin hoi paides ten theomenoi telos de o Icaiópolis agete pesim aru voleste ton hieron teantai teantai Teastai, não? teastai teastai kai hege kai hegetai aitois poru Poró, né? poró gai hegetai ultis Autois. autois poró. Isso. Aí aqui eu tô ajeitando aqui umas pontuações diferentes que tem, que aqui eu acho que foi copiado do versão italiana. A versão italiana usa aspas gregas. Na Grécia moderna se usa aspas assim que são no formato de sinais de maior que e menor que, duplos. Vocês estão entendendo?
Aí por isso a edição italiana usa, mas na edição inglesa, né, não se usa, né? Se usa aspas assim normais, como nós usamos, né? Aí não é em todo o texto que você vai encontrar esse tipo de aspas, né? Até bem comum. Eu quero dizer em edições modernas de textos antigos, né? Mas aqui, continuando aqui, Epeides Akran, quando no topo, no lugar mais alto, né? Akran, no lugar mais alto, topo, né? Tem na Acrópole, né? No lugar mais alto, no topo da Acrópole, né? Aficnuntai, eles chegam, né? Caeta Propilaia de Aperossim e os portões de entrada, né? Eles atravessam, né? To tes parteno hieron horossim. Eles veem, né? O templo, né? Da Virgem, né? De Atena, né? Enantion, né? Caetes Atenas, né? Eles veem em frente, né? Também a imagem de Atena, né? Caetentes Atenas Icona, né? A imagem de Atena. Megisten Usan, sendo muito grande, sendo enorme. Enoplion Caidori Dexiai Ferusan, toda armada, né? E carregando, né? Uma lança na direita, né? Na mão direita. Polynum chronon hesticadzusin hoipaides tenteon, teomenoi. Durante muito tempo, né, os meninos, né, as crianças, né, ficam quietas, né, observando a deusa, né, no caso aqui a imagem, né, de Atena, né, de Atena. Aí, telos de Rodicaiópolis, agete fecin. No fim, né, telos de, no fim de Seópolis, né, Rodicaiópolis, ele diz, fecin, agete, vamos, arubuleste, acaso não quereis, acaso vocês não querem, to hieron teastai, observar o templo, cai, regeitai autois poro, e conduz a eles, né, adiante, os conduz adiante, né, poro, né, para frente, né? Deu para entender? Tudo tranquilo? Aí, continuando aqui. Tem 3 parágrafos ainda. Deixa eu ver se eu acelero aqui para terminar logo, né? Aqui, Megiston estito hieron caicaliston. Muito grande é o templo e muito belo, belíssimo, né? Enorme é o templo e belíssimo. Polin crono ta agalmata teontai, durante muito tempo observando a estátua, né? A gálmata aqui é a estátua mesmo. Raton pan hieron cosmei, que é todo o templo em que enfeita, né? Aí aqui, melhor, não era só uma estátua, era as estátuas, né? Tá a gálmata, né? Assim, né? As estátuas, né? Então, durante muito tempo observando, né? As estátuas, né? Tá a gálmata, Raton Pant Hieron Cosmei, que elas, como é que chamam? Elas enfeitam, né, ornamentam todo o templo, né? Topan hieron. Aqui está no singular porque tá a gálmata é um neutro plural. Aí às vezes eu tenho essa concordância onde o verbo fica no singular, quando você tem um neutro plural. É por isso que cosmei aqui tá que é ornamenta, enfeita, né? Tá no singular, né? Mas pode traduzir pelo plural, né? Diz assim,
durante muito tempo observando as estátuas que ornamentam, que enfeitam todo o templo. A Neogmenai Eisin Haipulai. As portas abertas estão, né? As portas, né? Anabaino Siun Roipaides Kai Eiser Contai. Né? Então as crianças, né, sobem e entram, né? Anabaino-se cai eiser contai. Pantatai eisó escotinai tudo dentro está escuro, né? Alenantian molis horossi, né? Tentes Atenes Econa, mas com dificuldade, né? Molis enantia, né? Em frente, né? Horossim, eles vêm Tentes Atenes Econa, a imagem de Atena. Tocaliston ergon tu feidio, a obra mais bela, né? De Fídias. Reteos lampetai crisoi. A deusa brilha, né, com o ouro. Tei men dexiai niken ferussa. Acho que aqui estava ferussa. Na esquerda carregando a vitória, a Nice, ou a Nike. Isso, não era Ferus, era Ferussa. Niken Ferussa. Aí, Teide Aristerai ten aspida. E na esquerda, né, o escudo. Né, na direita ela carrega, né, a Nice, a vitória, né? E na esquerda o escudo. Ramatun Fobuntai Roipaides, né? Então, ao mesmo tempo, né, sentem medo, as crianças sentem medo. Teomenoi kai kairosin, observando, né, e se alegram, né? Então, ao mesmo tempo, elas sentem medo ao observar, né, e se alegram. Roi de Filipos procurei, e o Filipe se aproxima, caitas queiras anecon, e levantando as mãos, teiteoi euketai, ora para a deusa, ó Atene, Partenos, ó Atena, ó Virgem Atena, pai de Os, filha de Zeus, Poliuque, Poliuque assim, a protetora da cidade, né? Poliuque, cadê? Onde é que tá aqui? Eu parei. Poliuque, hilausiste, seja favorável, Kaiakuemu, eu comeno, e me escuta orando, né? Soidze tempolin, salva a cidade, ou protege a cidade. Caisoidze remas, e salva-nos. Ekpanton quindino, de todos os perigos. Intautadé, prosten melita epanerketai. Né? Neste momento, né? Naquele mesmo momento, né? Ele retorna em direção, né, a Melissa, né? Cai regeitai altei ecturrieru, e a conduz para fora do templo, né? Conduz a ela, né? Regeitai altei
ectu hieru, para fora do templo, para fora do santuário. Aí tinha aqui o vocabulário complementar, tá? A gálmata, as estátuas, esculturas, que, as quais, cosmei, adornam, enfeitam, né? Aneogmenai, abertas, taeiso, as de dentro, no interior, né? Scoteiná, escuras, né? Lampetai, brilha, crisói, com ouro, aspida, escudo, rama, ao mesmo tempo, anekon, erguendo, né, as mãos, né, poliuke, protetora da cidade, da nossa cidade, aí aqui, hilaos, ou hileos, que é favorável, propícia, aí aqui tem tá faltando aqui não é assim, deixa eu ver aqui, eu tô com um probleminha no teclado aqui de novo, mas eu acho que vocês entenderam o que é, né? O que era Hileos. Eu não estava conseguindo fazer essa combinação aqui de acento e espírito rude. Hilaos. Hilaos. Hileos. Ah, meu Deus. Eu tô com um teclado aqui dando problema aqui com uma tecla. Uma tecla tá falhando. Pronto. Pronto, aqui, deixa eu ver aqui onde que eu tô. Sim, aqui. Polintina chronon tus te conta zetussim. Então, durante muito tempo, né, eles buscam, né, os seus pais. Ter contas aqui é os pais, no sentido de os genitores, né? Durante muito tempo, eles buscam os genitores, os pais. Telos dei, no final, heuriscus sin autus opistentu hieru catorontas tu Dioniso temenos. No final, eles os encontram, né, atrás do templo, catorontas, olhando para baixo, né, para o templo, né, o santuário de Dioniso, né? Totu Dioniso Temenos, Ro de Caiópolis e o de Seópolis e do Paides. Vejam, ó filhos, ó crianças, Fecin diz, né? Ede se legonta roiantropoi estotemenos. Assim, o santuário de Dioniso é o teatro. Então, aqui ele está dizendo assim, olha,
ede se legontai roiantropoi estotemenos. Ele está dizendo, as pessoas, os homens, né, já estão, já se reúnem, né, para dentro do santuário. Kairos esti katabainei kadzeten topapon. É hora, né, de descer e buscar, né, o pai, né, o avô, na verdade, né, e procurar o avô, buscar o avô. Aí aqui, Catabai no Siun, Caespeudo-se Prostenstoa. Eles descem, então, e se apressam em direção ao pórtico, né? Ekei de heurisco siton papon orgilos e conta. Lá eles encontram o avô estando com raiva, né? Orgilos e conta. Literalmente é raivosamente tendo, mas você tem que é a expressão que significa estando, né? Com raiva, né? Irado, né? Aí, ó Tecnon, ó filho, né? Diz Fecim, ti poieis, ti meleipes tossuton cronon. O que fazes? Por que me deixas tanto tempo? Ti ten pompen u teômeta. Por que não observamos a procissão Pompen, a rodeio de Caiópolis? E o Diciópolis, né, responde: Fire, papa, anima-te, papai. Fecim diz: Nungar prostontu Dioniso temenos por euômetha. Pois agora, né, vamos para o santuário de Dioniso. Dioligo gar gignetai repomper. Pois em pouco tempo, né, vai começar, né, pouco tempo começa, né, a procissão, né? Acontece, né, a procissão. Agedé, né? Vamos. Rutolegei kai regeitai autois prostotemenos. Assim diz e conduz a eles para o santuário. Aí aqui ele deu aqui um vocabulário complementar, né? Orgilos e conta, estando com raiva, de mau humor, né? Tecnon, filho, ten pompen, a procissão, tarei, anima-te. Tudo bem? Aí aqui eu não sei se tinha um ômega bem aqui. Deixa eu ver aqui se tinha um ômega. Tinha um ômega. Tinha. Algumas coisinhas diferentes que tá faltando aqui no texto. Deixa eu... Tare, ó papa. Anima-te, ó papai, né? Porque o avô, ele é pai do Diciópolis. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, se vocês perceberam. Vocês tinham percebido? O avô que mora com a família é pai do Diciópolis. Aí então ele chama ele de papai. A palavra papai se parece muito com a palavra avô, mas é diferente o vocativo. Aí aqui tinha umas palavrinhas aqui, porque demos é as pessoas, o povo, né? Aí kratos significa o quê? Significa poder, né? Uma espécie de poder que dá origem ao governo, né, de alguma maneira, né? Democracia é como se fosse o poder do povo, o governo do povo, né? Todas as pessoas, né? Demagogia
é como se fosse uma condução do povo, né? Quando uma pessoa meio que conduz o povo, né, dentro da democracia. Demografia, né, é um nome que a gente usa para censos, né, para registros, né, do povo, né? E endêmico é quando uma coisa está dentro de um povo mais determinado, né? Dentro de um povo, né? Tipo, uma doença que está naquele lugar só, não está espalhado em todas as partes. E epidêmico, né? É o contrário, né? Que está sobre o povo todo, já pegou todo mundo. E endêmico também significa que, tipo, de vez em quando aparece, né? E o epidêmico cobre já é um surto maior. E tem o pandêmico que a gente, infelizmente, viveu, né? Uma coisa que é o mundo todo, né? Tá aqui, pandêmico. Aí, deixa eu ver aqui o que tinha mais aqui. Aí aqui tinha os particípios presentes progressivos da voz ativa. Eu já mostrei, né, essas formas. Eles vão ter formas parecidas com passa, pan. No feminino vai ter esse us, né? E no masculino e no neutro vai ter um ont como radical. Aí aqui, deixa eu mostrar aqui. Então aqui é do verbo eimi. Então o verbo eimi fica assim: ontos, assim. Onontos. Eu tenho uma musiquinha para isso aqui. É assim. Eu não sei se eu cantei para você já. É assim. Onontos, ontionta, ontes, ontono, siontas. Mas é porque tem que é o singular e o plural. Onontos, ontionta, ontes, ontono, siontas. Vocês estão entendendo como é a musiquinha? Ela serve para decorar, né, as terminações do masculino, né? Onontos, ontionta, ontes, ontono, siontas. Aí o vocativo é igual ao nominativo, né? Aí no feminino tem aquele, não no lugar do ont, tem us. Então é usa, uses, usei, usan, usa, usai, uson, aí usais, usas, né? E usai de novo, né? Vocativo igual ao nominativo. Aí no neutro, não vai ser mais simples, vai ser mais simples, né, do que o masculino, porque o nominativo, o acusativo e o vocativo são iguais. Então aqui dá ontos, onte, on. Aí termina em alfa no plural. Onta, onton, usi, onta. Aí esse aqui é o do verbo em mi. Mas os outros vão ter terminações parecidas com o verbo em mi, né? Então isso aqui significa estando, sendo, existindo, né? Aí aqui, né, ele dá o de Leon, né, que é soltando, né? Soltando, né? Então Leon, Leontos, Leonti, Leonta, Leon, né? E o plural Leontes, Leonton, Liusi, Leontas, Leontes. E aqui no feminino Liusa, Liuses, Liusei, Liusan, Liusa, Liusai, Liuson, Liusais, Liusas, Liusai. E no neutro fica Lion, Liontos, Lionti, Lion. Aí no plural Lionta, Lionton, Liusi, Lionta.
E aí ele deve colocar os contratos na seguinte. Então, os contratos, né, ficam assim, né? Filuntos, filunti, filunta, e o vocativo é filon de novo. Aí o singular, filussa, filuces, filussai, filussa, o vocativo filussa. O neutro fica filum, filuntos, filunti, filum, filum. O que você tem que decorar é só que tem a contração de Y com ômicron, dá ômicron Y. Aí aqui o plural. Filuntes, filunton, filusse, filuntas, filuntes. Aí o feminino, filussai, filusson, filussais, filussas, filussai. O neutro, filunta, filunton, filusse, filunta, filunta. E agora aqui para os contratos em alfa, tem que decorar que alfa com ômega dá ômega. Alfa com ômicron Y dá ômega também. Então fica Timon, Timossa, Timon, né? Aí a continuação, Timontos, Timosses, Timontos, Timonte, Timosse, Timonte, Timonta, Timossan, Timon. E no vocativo Timon, Timossa, Timon. No plural fica Timontes, Timossa e Timonta. Timonton, Timons, Timosson, Timonton. Timosse, Timossais, Timosse. Timontas, Timossas, Timonta. Timontes, Timossai, Timonta. Só para vocês perceberem, né? Então, a contração do alfa, né, fica sempre acabando em ômega, né? Então, é semelhante, né, as outras, mas na outra onde você encontra U, aqui você vai encontrar O, né? Acho que vocês têm que dar uma olhada e comparar, né? Aí ele pede para você fazer esse negócio aqui. O 9 alfa não é muito legal, não. Acho que não tem muito interessante, né? Nem o beta também é meio bobinho. Aí aqui mas dá para fazer o beta. O beta eu nem digitei. Eu copiei e colei do livro. A ideia aqui do beta é você fazer uma concordância. É tipo assim, as crianças correndo, você tem que fazer a concordância. Então vai ser Roi Paides Trecontes. Roi Paides Trecontes. Toi Andri Badidzonti. O Badidzonti seria o homem andando. Toi Andri Badidzonti. Aí tus neanias timontas. Seria os jovens honrando, né? Tois paisi usais. Usais. Não, usais não. Usais não, seria ali seria Usim. Significaria sendo os jovens sendo ou estando, né? Ou melhor, os filhos, os garotos sendo, estando, né? E aí por diante, né? Aí tinha umas frases aqui para traduzir. Não, tinha que completar e traduzir. Acho que isso aqui vai ficar para a próxima aula. Eu vou tentar aqui ajeitar esse arquivo aqui e depois a gente... Vocês podem também ir fazendo, né? No caderno de vocês, mas baseado no que já tem aqui, mas eu tenho que dar uma ajeitada e digitar algumas coisas que estão aqui que eu não digitei.
Então acho que a gente vai encerrar por hoje. Obrigado por vocês terem ficado até agora.